Ouçam com atenção, hoje quero apresentar aquele que venceu lá na cruz, com justiça e poder em suas mãos, venceu o príncipe do mal. Sua força rege o mundo, de tudo é Senhor. Ele é filho do glorioso Deus, seu nome é Jesus. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá findar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre o céu. Seu poder jamais se abala, pois ele é o grande vencedor. Deixou sua glória para combater por nós e enfim trazer vitória que é sem fim. Mas o povo preferiu crucificar a Jesus, o seu próprio rei, pensando que seria o seu fim. Mas ao terceiro dia, triunfante ressurgiu, vencendo o inferno e a morte, pois de tudo é Senhor. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá findar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre o céu. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá findar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre o céu. Seu poder jamais se abala, pois só ele é. Seu poder jamais se abala, pois só ele é. Seu poder jamais se abala, pois ele é o grande Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Central de Campinas. Estou muito feliz de pregar ou trazer uma breve devocional nessa data. Essa data se aproxima muito com a data do ano passado, em que eu preguei em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, o texto que nós vamos ler hoje. Foi próximo da Páscoa. Mas no ano passado eu ali demonstrei várias expectativas e esperanças de que no final de 2020 nós íamos poder reproduzir a nossa cantata, né? Com a orquestra, com o coral, poder abraçar amigos e queridos, mas infelizmente nós não conseguimos realizar isso agora. E estamos no meio ainda de uma neblina, nós não conseguimos entender o que vai acontecer no futuro aqui na Terra. Mas, felizmente,
nós temos já garantias e esperanças certas de que vão acontecer ao lado do Senhor Jesus Cristo, né? Que nos salvou, nos justificou, nos garantiu, né, uma eternidade no seu reino de luz. E hoje aqui na Terra nós temos que lembrar que nós estamos diante de uma passagem. Estamos passando às vezes por terrenos pedregosos, por estradas esburacadas, mas estamos de passagem. Aqui não é o nosso lugar final. Mas o mundo sempre tenta nos vender que nós estamos no lugar certo e de que nós temos que conquistar e conseguir cada vez mais prazeres carnais, temos que conquistar mais coisas que estão relacionadas aos bens materiais, saúde física garantida pela ciência, saúde garantida pelas suas finanças, saúde garantida pelos seus prazeres. Mas é isso que a palavra de Deus ela vem de encontro contra aquilo que o mundo tem ensinado. E João, o apóstolo João, ele justamente na sua carta a 1 João, ele confronta os ensinamentos do mundo. Ele fala contra os falsos mestres e contra as coisas que ele está trazendo para dentro, eles estão trazendo para dentro da igreja. E aí por isso que ele em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, que foi o que eu preguei no ano passado, ele diz o seguinte: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa pesada, meus amados. Verso 16. Pois tudo que há no mundo, e aqui tem um resuminho qual é o produto de venda do mundo. Olha o resumo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Olha aqui o produto, o pacote para você engolir, para você comer. Isso aqui está sendo vendido o tempo todo pela televisão, pelas pessoas, pelos falsos mestres. Verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E olha que coisa interessante esse resumo, porque tudo isso daqui nós somos tentados. Na cobiça da carne, descrito ali no verso 16. A cobiça da carne é tudo aquilo que nos dá prazer, seja na área sexual, seja na glutonaria, seja na sua bebedice, seja você se embriagar, seja até mesmo você achar que sua esposa, seu esposo, seus filhos devem trazer para você prazer. Olha aqui quanto agora a cobiça dos olhos, também descrito no verso 16. Na semana passada, aliás, semana retrasada, eu preguei relacionado aos olhos e sobre tudo aquilo que os olhos captam, que pode entrar no nosso coração e ali a gente começar a produzir o pecado. Mas não somente nós temos esses órgãos como um instrumento de captação, mas também de expressão. Se você for ver, quando nós falamos em pessoas que são orgulhosas e arrogantes, elas expressam isso com os olhos. As faculdades ensinam isso. Se você quer ser alguém na vida, você quer ser um chefe, você tem que ser altivo, você tem que ter o nariz em pé, você tem que ter os olhos fixos, sempre bravo, provando que você é superior às outras pessoas. Isso daqui é mais um produto de venda do mundo. E aí, depois vem a ostentação dos bens, que talvez seja um dos mais comuns. Eu digo um dos mais comuns porque nós sempre estamos lidando com os nossos bens materiais. Se você tem uma casa, você paga IPTU. Se você tem um carro, você paga IPVA. Se você tem alguma coisa nesse Brasil, você tem que pagar imposto. Então, se vocês forem ver, qual é o nosso maior desejo? Ter muito mais para que a gente sempre tenha ali um conforto financeiro. E com isso a gente, muitas vezes, pode estar ali barganhando com um outro Deus, o Deus Mamon. A ostentação dos bens é o que mais tem feito as pessoas até mesmo pecarem contra Deus. Muitas vezes as pessoas estão estudando para concursos, não porque elas querem trabalhar como a Bíblia quer que a gente trabalhe, também louvando a Deus em qualquer outra função, mas justamente para trabalhar pouco e ganhar muito. Já repararam isso? Como também há pessoas que são crentes, mas estão roubando. São crentes, mas estão fazendo falcatruas para ter mais bens, para viver da ostentação dos bens. Então essas aqui são algumas setas inflamadas do maligno para acabar com aquilo que Deus quer para a nossa vida no dia de hoje. E eu gostaria de mostrar para vocês como que nós podemos nos livrar dessas setas do maligno.
Através da vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado de igual modo. Aliás, a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. E de igual modo com o livro de 1 João, Jesus Cristo ele foi tentado também nesses 3 pontos. Em Mateus, do capítulo 4, nós vamos ver como Jesus ele foi tentado e como que ele venceu essas tentações, como ele venceu essas setas inflamadas. Se vocês forem ver, Jesus Cristo ele tinha acabado de realizar o seu primeiro milagre, ele foi batizado no Rio Jordão, isso um pouco antes, e aqui ele entra no meio do deserto. E o texto diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus Cristo, obviamente, estava precisando saciar a sua carne ali. Mas veja que interessante. Ao invés de ele ter ali a sua carne satisfeita, olha a resposta de Jesus. Verso 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus Cristo ele se livra da primeira tentação, da primeira venda maligna. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E aqui Jesus Cristo ele é tentado quanto à ostentação dos seus olhos. Por que a tentação dos seus olhos? Porque lembra que eu falei que os olhos também são expressões de altivez? Jesus Cristo foi aqui na terra 100% homem e também 100% Deus, assim como ele está nos céus, desfrutando da sua glória, né? Mas aqui no caso, Jesus Cristo veio cumprir uma missão. E Satanás falou para ele: ei Jesus, olha para você, você é um cara poderoso, você é filho de Deus. Tenha os olhos altivos e reconheça aqui o seu poder, se jogue e você vai ver que os anjos vão vir e te resgatar. E olha a resposta de Jesus Cristo quanto à tentação da sua ostentação dos olhos, quanto à sua soberba dos olhos, né? Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois vem o verso 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E aqui Satanás, ele acaba aqui mostrando todos os reinos, e aí é claro, mostrando os seus poderes, mostrando também as suas capacidades financeiras e falando: Jesus, eu, Satanás, né, entre aspas, vou te dar tudo isso se você me adorar. E aqui Jesus Cristo ele é tentado quanto à ostentação dos bens, de ter poderes, de ter bens materiais para o seu deleite. E olha a resposta de Jesus no verso 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. E olha que interessante, meus queridos, a resposta de Jesus para todos esses pontos. Primeiro ponto, que vai servir para mim e para você. Jesus Cristo ele não respondeu mediante a sua eloquência. Jesus Cristo ele não respondeu mediante a sua inteligência. E ele tinha. Ele respondeu mediante a palavra. Diante das tentações, Jesus Cristo ele tinha conhecimento da lei do Senhor. Diante das provações e diante das setas inflamadas do maligno, Jesus Cristo ele não respondeu mediante as suas próprias forças, mas respondeu aquilo que o Senhor nos ensina mediante aos seus ensinamentos, mediante a sua palavra, mediante a sua lei. Esse é um primeiro ponto para que você fuja dos enganos desse mundo. E um segundo e último ponto, Jesus Cristo ele estava intimamente ligado com o Senhor Deus através da oração. A oração é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós não tivéssemos simplesmente bênçãos sobre nossas vidas, mas que principalmente a gente tenha relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus faz com que a gente suporte 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, porque Deus ele supre qualquer uma das nossas necessidades.
Então, se hoje você está até mesmo diante dessa pandemia, sem emprego, com a sua saúde prejudicada, com a saúde de um ente querido também prejudicada, ou você está até diante da morte, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus porque Ele supre qualquer coisa. Ele supriu Jesus Cristo nesses 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, mediante a sua palavra, mediante a sua aproximação. E com isso nós temos esse segundo ensinamento diante do mundo de hoje. Fique ao lado de Deus, ore, proste-se e veja que tudo que nós estamos vivendo hoje, eu disse isso lá no começo, é apenas um respingo da fragilidade do mundo. É um respingo daquele sofrimento que o mundo hoje está experimentando porque as suas bases são construídas em areia. Nós que somos cristãos estamos diante de uma tempestade, mas nós estamos na rocha. Nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante da oração, nós estamos diante do sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida e que essa pandemia, ela possa passar o quanto antes, mas que ela também nos ajude a entender quem é realmente o nosso refúgio e também nos fazer entender e ver que o mundo, por mais que ele esteja mostrando a sua falência, ele está se gabando, como políticos se gabam, mesmo diante do fracasso, se gabam dos seus feitos. Mas a verdade, queridos, é que está todo mundo aí já condenado. Cuidado com esse mundo. Viva a esperança do Senhor Jesus Cristo. Leia a sua palavra, ore, jejue e esteja aos pés da cruz todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo culto de quinta. Vocês vão ouvir mais uma música e depois nós vamos orar. Abraços. O mundo corre em busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair.
Senhor Deus, nós sabemos que estamos num mundo muito complicado, um mundo muito conturbado. E por mais que nós gostaríamos, de ter forças em nossas mãos para determinar os nossos dias, para fazer com que os nossos passos sejam guiados por nossas próprias mãos, Pai. Nós temos essa fragilidade humana, Pai, de dependência. Somos ovelhas, Pai. Somos ovelhas que não conseguimos comer sem que a gente esteja na presença de um pastor. E obrigado, Deus, porque nós não estamos sendo conduzidos por qualquer pessoa. Nós estamos sendo conduzidos pelo Deus verdadeiro. E eu gostaria de começar esse período de oração te glorificando pelo Deus que o Senhor é, pela salvação que nos trouxe e por nos guiar, Pai, com um cajado firme e forte do único pastor capaz de guiar essas ovelhas que estavam perdidas. Mas hoje nós estamos brancas como a neve, porque fomos lavadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, peço graça na vida dos nossos amados irmãos, não somente dessa igreja, mas também de outras comunidades em que, infelizmente, eles têm perdido seus entes queridos por causa dessa doença, Pai. Sabemos que a enfermidade, ela sempre fragiliza os homens mais duros que existem nessa terra. E eu sei, Pai, que mesmo diante da catástrofe, o Senhor pode se mostrar presente e o Senhor também pode fazer com que as pessoas sejam iluminadas a glorificar o Teu nome, seja através do testemunho, seja se reconciliando com o Senhor, seja através até mesmo de doenças se tornando cristãs mediante o Seu sangue, entrando na família da fé através do Seu querer, Deus. Então eu quero te pedir, Pai, porque nesse momento de tristeza, normalmente nós vivemos desesperanças. Traga esperança de vida, principalmente vida espiritual, para aqueles que estão condenados à morte, Pai, a morte também espiritual. Abençoe, Pai, o seu corpo para que eles consigam ver graça e luz no Senhor Jesus. Aqueles que estão desempregados, que eles também possam, através de Ti, receber o sustento correto, Pai, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Traga esperança, conforto, paciência para a vida desse pai ou dessa mãe que está vendo com que os seus recursos estão indo embora, se esvairindo, Pai. Mas nós sabemos que ao seu lado nós vamos sempre ser supridos do necessário. O pão não vai faltar dentro da nossa mesa. Basta todos nós confiar na sua palavra, Deus. E peço em especial por isso que foi pregado nessa noite, nessa breve devocional. O mundo mal, Pai, tem tentado vender para cima de nós setas inflamadas do maligno. Tem falado para nós que todos os produtos que tem aqui nessa terra são úteis, são bons, mas a verdade é que eles só produzem morte, Pai. A verdade é que eles só trazem desgraças. Eles têm trazido desgraças ao longo de todos esses anos. E hoje nós estamos diante da desgraça devido ao pecado, Pai. Nos livra de nós mesmos, Pai. Nos livra das setas do mal, Pai. Livra a Tua igreja, Deus, de ser contaminada, de crentes se desviarem, de pessoas, Pai, adulterarem, Pai, de pessoas viverem na mentira, de viverem na pornografia, de terem os prazeres da sua carne satisfeitos, de terem olhos altivos, mesmo diante da pandemia, Pai. Nos ajude, Deus, e que a nossa vida financeira, ela não venha, assim, ser um empecilho para Te adorar, mas que ela possa ser parte da nossa adoração a Ti. A minha oração para essa igreja é que a gente passe, sim, não tão ilesos de tudo que está acontecendo nesse mundo, mas cheios de esperança. Que a gente passe, Pai, por essa prova dando glória a Deus, porque o Senhor é digno e merecedor e já nos salvou da pior pandemia que essa humanidade já encontrou e já viu. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, essa é a minha oração. Amém e amém.
Se você tem acompanhado as nossas programações e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, é muito fácil, é só você apertar na palavra inscrição e também já aperta do lado o sininho para você receber as notificações das nossas programações e das nossas atividades. Nós estamos também presentes nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Nós não fazemos transmissão pelas redes sociais, apenas pelo canal do YouTube, que isso fique bem claro. Nós também temos o nosso WhatsApp, então caso você queira falar conosco, mandar uma mensagem, tirar dúvidas, é só você mandar um WhatsApp para 3232 4055 ou ligar para esse mesmo número e falar com a nossa secretária. Que Deus abençoe a vida de todos e até uma próxima!